nossa aula de hoje pode aparecer para eles aí, quadrado da soma e quadrado da diferença de dois termos. Lembre que essa aula faz parte do material Aprender Sempre, volume 3. Isso mesmo, a gente está trabalhando aí o terceiro bimestre. E o objetivo dessa sequência, que é a sequência 1 do Aprender Sempre, é resolver equações do segundo grau, completando elas para resolver usando fatoração. Por isso que na aula passada, a professora Inês falou sobre evidência e agrupamento. Hoje eu vou falar sobre os produtos notáveis, quadrado da soma e quadrado da diferença, para a gente poder chegar lá na última aula e resolver equações do segundo grau. Tudo bem? Então, separe aí se você já recebeu o material volume 3 do Aprender Sempre. Se não, separe aí folhas para anotação, lápis, borracha e caneta, que você vai conseguir acompanhar a nossa aula normalmente, tá bom? Conto hoje com a presença da professora Inês para me ajudar aí no decorrer da aula, nas atividades. Bem-vinda, professora Inês, tudo bem? Tudo bem, professora Roberta. Sejam bem-vindos também todos os professores e pais que acompanham as nossas aulas aqui no Centro de Mídias. Alunos, não se esqueçam de entrar lá no chat da sua sala de aula. O seu professor estará te esperando. Faça as atividades, manda as respostas. E vocês, professores, repassem aqui pra gente poder divulgar. Vamos começar, professora Roberta? Vamos destacar a habilidade. Então, pode mostrar para eles. A habilidade de hoje é EF09MA09. 0909. Ah, isso mesmo. Lembrando, professor, se você quiser saber todo o detalhe dessa habilidade e os objetivos dessa aula, baixe o PPT lá no repositório, que lá no final tem as habilidades e objetivos. Tudo bem? Vamos começar? Então, vamos lá. Pode colocar para eles na tela. Trinômios quadrados perfeitos. Eu vou falar desses dois trinômios quadrados perfeitos. O quadrado da soma de dois termos e o quadrado da diferença de dois termos. Quero que você observe que o nome quadrado e quadrado é igual. O que tem de diferente? Um é soma e o outro é diferença. A soma na matemática é o sinal de mais e diferença na matemática é o sinal de menos. Então, o que a gente tem escrito aqui, quadrado, entre parênteses, né? A mais B elevado ao quadrado. Isso significa quadrado da soma de dois termos. Quadrado da soma de dois termos. Aí esse de baixo, tenho A menos B, entre parênteses, ao quadrado. Então, eu tenho o quadrado da diferença, que é o sinal de menos, de dois termos. Professora, tudo bem, eu tô olhando aí, eu tô vendo que isso aí são aqueles famosos produtos notáveis. Isso mesmo. Então, quadrado da soma e quadrado da diferença. Como é mesmo que eu desenvolvo? Eu posso vir aqui e escrever. Opa, esqueci de acionar a caneta de novo. Eu posso vir aqui e escrever A mais B que multiplica A mais B e executar a distributiva. Aí você fala, por que é isso, professora? Porque quadrado significa que eu tenho dois iguais. Isso, poderia fazer a distributiva. Mas existe aquela fórmula. Então é quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais quadrado do segundo. Isso mesmo. Então, quero que vocês observem nos dois que o primeiro termo que a gente tem, que é o A, ele começa lá com A ao quadrado, então quadrado do primeiro termo. O segundo termo que a gente tem é a letra B. Então, lá no final da conta, a gente tem lá mais B elevado ao quadrado. Ou seja, nas duas pontas, a gente tem os dois termos elevados ao quadrado. Tá. E no meio, professora? No meio, a gente tem o número 2, que é da fórmula, pode ver que ele tá até de roxo, né? Que está multiplicando cada um dos termos. Então, no meio eu tenho duas vezes o primeiro termo vezes o segundo. Tá, e o que muda do soma e da diferença? Muda o sinal aqui no meio, Pode ver que um tá mais e um tá menos. Eu vou apagar tudo só para mostrar de novo para vocês. Então, quadrado da soma de dois termos. Quadrado do primeiro termo, mais, por causa deste mais aqui do meio, duas vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais quadrado do segundo. E quadrado da diferença de dois termos, quadrado da diferença. Quadrado do primeiro, menos ao menos ali, duas vezes o primeiro vezes o segundo termo, mais quadrado do segundo. Tá, professora, eu lembrei disso, lembrei que produto notável, produto vem de conta de vezes, notável porque sempre é do mesmo jeito. Tá, mas eu quero ver isso na prática. Vamos ver? Então, vamos pro primeiro exemplo. Pode colocar para eles. Desenvolva os seguintes produtos notáveis. Então eu tenho duas contas bem parecidas. X mais 4 elevado ao quadrado e x menos 4 elevado ao quadrado. Tá, professora, a resposta vai ser bem parecida? Vai. Então, se você olhar aqui embaixo, eu coloquei a fórmula usando A e B, certo? Então, eu tenho os dois quadrados e lá no meio eu tenho a multiplicação vezes 2. Então, vamos começar aqui, x mais 4 ao quadrado. Bom, o primeiro termo é o x. Então, eu vou ter x elevado ao quadrado. Tudo bem? Aí eu vou pegar o sinal que está lá no meio, que é mais, duas vezes, que é da fórmula, pego o primeiro termo, que é x,
vezes o segundo termo. Quem que é o segundo termo? Ah, é o 4. 4, mas aqui é sempre positivo, tá bom? E aí a gente tem o segundo termo, que é o 4 elevado ao quadrado. Então, eu tenho quadrado, e 2 vezes 1 vezes o outro. Tá, eu já vou arrumar ele. Vou pro do menos, tá bom? X menos 4 ao quadrado. Será que é igual? Será que é parecido? Ah, é parecido. Então, começa com quem? O primeiro termo. Quem é o primeiro termo? X. Então, vai ficar x elevado ao quadrado. Tá. Que sinal vem agora? É o sinal lá do meio, ó. Vai ser menos. Tá. 2 da fórmula, porque é 2 vezes. O primeiro termo, que é o x, vezes o segundo termo. Quem é o segundo termo? Ah, o 4. Mais, aqui é sempre mais, tá bom? O segundo termo elevado ao quadrado. Então, se você olhar para as minhas duas contas, o que mudou mesmo? O sinal do termo do meio. Ah, tá bom. Agora eu vou arrumar. X quadrado fica x quadrado. Aqui no meio dá para fazer 2 vezes 4 e repetir o x. 2 vezes 4, 8. 8x. Isso. Mais 4 ao quadrado dá para fazer também. 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. Então, eu encontrei x quadrado mais 8x mais 16. Tá bom. E o negativo, professora? X ao quadrado continua, x ao quadrado, o sinal de menos repete. De novo, dá para fazer 2 vezes 4 e repetir o x. 2 vezes 4, 8. 8x. Nossa, é igualzinho, só tá mudando o sinal. Isso mesmo. E 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. Então, quero que você observe, tá aqui ó, a resolução, né? Que a conta é a mesma, porém, o que mudou foi o sinal do termo do meio, que ele vem de acordo com o produto notável que a gente tem. Tá bom? É muito importante você perceber que você tem quadrado do primeiro termo na primeira ponta, quadrado do segundo na outra ponta, e no meio um termo vezes o outro vezes 2. E o sinal desse termo do meio depende do sinal lá de cima, tá bom? Vamos ver se vocês estão craques? Vamos praticar? Mostra pra mim que vocês sabem, hein? Pode colocar a atividade pra eles na tela. Atividade 5, itens A e C, tá bom? Adaptada lá do material. Quero que vocês desenvolvam esses dois produtos notáveis. Quadrado da soma e quadrado da diferença. Então, a gente tem aí x mais 3 elevado ao quadrado e x menos 3 elevado ao quadrado. Coloquei aqui embaixo a formulazinha, caso você precise para consultar. Lembrando sempre que é quadrado do primeiro, aí vai ter o sinal de mais ou de menos, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Tá bom? Professora Inês, esse é fácil de resolver? Professora Roberta, esse é fácil sim, mas nós temos aí 2 atividades, então nossos alunos terão 2 minutinhos para colocar a resposta pra gente lá no chat. Mandem seu nome, tá bom? Eu quero divulgar aqui e a gente já volta.
gostamos da atividade. Professora Roberta, gostei de ver. Olha, nós estamos com vários alunos mandando as respostas pra gente. X ao quadrado mais 6x mais 9 e x ao quadrado menos 6x mais 9. Então, vai um grande abraço aí pro Kaique e pra Cassiana, alunos da professora Renata da cidade de Gália, pro aluno Leonardo, aluno do professor Antônio lá de Monte Alto, pro aluno Pedro, que é aluno do professor Josimar, lá de Dracena, e para o Kilian, que é aluno da professora Viviane, lá de Guarulhos Sul. Vamos conferir? Vamos sim. Então, lembra, falou em produto notável, tem que saber que existe uma regrinha para ir mais rápido. Claro, poderia fazer distributiva, tá bom? Mas eu tô pensando na regrinha para tentar ir mais rápido para a resposta. Então, vamos lá. Quadrado da soma de dois termos, x mais 3 elevado ao quadrado. Quadrado do primeiro termo. Bom, meu primeiro termo é x, então vai ficar x elevado ao quadrado. O sinal lá no meio é mais, então aqui é mais, porque é quadrado da soma. Duas vezes o primeiro termo, que é x, vezes o segundo termo, que é 3, mais o segundo termo elevado ao quadrado. Bom, meu segundo termo é 3, 3 elevado ao quadrado. Tá ao quadrado, tá duas vezes, agora é só arrumar. Tá. Então, a gente tem que x quadrado mais, dá para fazer 2 vezes 3, que dá 6, então 6x, e 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Ah, professora, se eu tô vendo aqui o quadrado da diferença, vi que é x e 3, posso colocar direto, só mudando o sinal do meio? Pode, mas eu vou fazer devagarzinho, tá bom? Mas você tem que saber que é a mesma coisa, a diferença é a troca do sinal no termo do meio. Então, quem é o meu primeiro termo? X. Então, é quadrado do primeiro, x ao quadrado, menos, porque é diferença, 2 vezes o primeiro termo, que é x, vezes o segundo termo. Quem é o segundo termo? Ah, é o 3, sem o sinal, né? Isso. Mais o segundo termo, que é o 3, elevado ao quadrado. Tá, agora eu vou arrumar. X quadrado, sinal de menos, 2 vezes 3, 6 vezes x, 6x, mais 3 elevado ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Então, olhando para as duas respostas, a diferença mesmo é o sinal lá do termo do meio, que um é positivo e um é negativo. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Por quê? Porque agora eu vou usar essa ideia de ter lá o produto notável para poder completar. Vamos lá, vou mostrar para vocês. Pode colocar exemplo 2 na tela para eles. Tá. Adicione um monômio na expressão algébrica abaixo, transformando-a em um trinômio quadrado perfeito. Em seguida, a reescreva como o quadrado da soma de dois termos. Quero só dar um detalhe para vocês que eu acabei não falando. Tá vendo esse termo trinômio quadrado perfeito? É o nome que a gente dá para essa parte da conta. Olha aqui embaixo para mim, ó. Quando você tem o quadrado, quadrado e 2 vezes um vezes o outro. Então, o trinômio quadrado perfeito é quando você tem os três termos, o trinômio, 3 termos, certo? 3 monômios, exatamente nessa forma, porque forma um quadrado perfeito quando a gente faz isso geometricamente, tá bom? Então, o que eu quero neste exemplo? Eu quero transformar numa conta que nem aqui embaixo, para poder transformar no produto notável, tá bom? Então, eu quero completar para que fique um produto notável. Então, vou olhar lá, ó. Eu tenho x quadrado e eu tenho 14x. Então, lembra do produto notável que a gente tem quadrado do primeiro, quadrado do segundo lá na outra ponta e no meio a gente tem 2 vezes um vezes o outro? Tá. Quando eu vejo esse x ao quadrado, eu já sei que lá no final o meu primeiro termo é x, tá bom? Legal. Agora, eu tenho que descobrir quem vai ser o segundo termo que eu vou colocar aqui, ó, para estar elevado ao quadrado, para poder chegar exatamente no produto notável. Tá, então, professora, eu vou ter que pensar quem que eu vou completar. Então, eu vou olhar para esse 14x. Porque se eu olhar a fórmula aqui embaixo, não é 2 vezes A vezes B, 2 vezes o primeiro vezes o segundo? Então, se o meu primeiro termo foi o x que foi elevado ao quadrado, eu tenho que imaginar que essa fórmula veio de 2 vezes x vezes um número, e aqui vai ter, vou pôr um balãozinho aqui, ó, vezes um número, e esse número vai estar elevado ao quadrado. Então, eu tenho que pensar quem é o número que está aqui faltando para elevar ao quadrado e poder completar. Tá, 14. 14, 2 vezes quem vai dar 14? Tabuada, 2 vezes 7. Então, nesse balãozinho vai ser o número 7, ó. Vem cá comigo, ó. 2 vezes 7. Então, se eu pensar, x quadrado tá x quadrado. 2 vezes x vezes 7 não dá o 14x? Esse x é o primeiro termo e o 7 é o segundo termo. Ó, se você olhar aqui, ó, o A e o B. Ah, então eu vou ter que colocar 7 ao quadrado? Então, no enunciado, quando ele falou adicione um monômio, o que eu estou fazendo é somando alguém elevado ao quadrado e esse alguém eu tenho que pensar quem é? É. Se a gente desenvolver, fica como? Ó, x quadrado
mais 2 vezes x vezes 7 vai dar os 14x que já tinha. E eu tive que somar aqui o 7 ao quadrado. 7 vezes 7, 49. Então, o monômio que eu estou somando é 49, para poder ver que ele é o 7 ao quadrado e para poder transformar no meu produto notável, x mais 7 elevado ao quadrado. Então, respira. Você vai olhar para esse 14 e vai pensar, ele é 2 vezes quem? É 2 vezes o 7. Então, esse 7 é o meu segundo termo. Esse 7 é quem vai estar elevado ao quadrado, esse 7 é quem vai estar aparecendo lá embaixo. Porque quando a gente estiver resolvendo a equação do segundo grau, eu vou querer chegar nessa forma final, que é o nosso produto notável, que é o quadrado da soma. Então, eu vou ter que pensar quem eu vou ter que somar para completar e escrever esse produto notável. Tudo bem? Achou difícil? Achou fácil? Vamos ver isso numa atividade? Então vamos para uma atividade. Pode colocar para eles na tela. Atividade extra 1. Essa não tem no material, tá bom? Então, olha lá. A gente tem aí o termo x² mais 10x. Tem esses dois termos aí, esse binômio. Eu quero que você pense quem você vai somar aqui do lado para que isso se transforme num produto notável. Você fala, professora, mas que resposta que eu vou te dar lá no final? Você pode colocar ou qual é o monômio que você somou, ou você pode colocar como ficou seu produto notável lá, x² mais 10x mais fulano, tá? Ou você pode já escrever, entre parênteses, quem é o quadrado da soma que você obteve, tá bom? Professora Inês, eles vão ter que pensar um pouquinho, mas eu acho que dá pra fazer, né? Dá pra fazer sim, pessoal. Não esqueça, olha com calma, o termo do meio é que vai te dar a dica, tá? Pensa direitinho e coloca lá como a professora pediu, né? Ou você coloca o trinômio inteiro ou coloca já a forma fatorada no chat. Eu quero falar seu nome, hein? Manda pra mim. A gente volta em 2 minutinhos. Gostei de ver, professora Roberta, x mais 5 ao quadrado ou x ao quadrado mais 10x mais 25. Os alunos do professor Josimar, lá de Dracena, estão arrasando. Também o João Pedro, aluno da professora Marilda. Também temos a Ana Alice, aluna da professora Lidiane. E ainda temos o Kilian, aluno da professora Viviane. Professora Roberta, vamos então conferir? Vamos. Então, ó, parabéns para quem conseguiu perceber. Se você não conseguiu perceber ainda, como faz? Lembra, você tem que ter um termo ao quadrado, outro termo ao quadrado, que esse você vai ter que pôr. E no meio você tem 2 vezes um vezes o outro. Então, é pensar, tabuada, tá bom? Então, olha lá.
x² mais 10x. Eu tenho que pensar nesse número 10. O 10, ele vai ser 2 vezes alguém. Sabe por que, professora, 2 vezes? Porque a fórmula é 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo. Então, 10. 2 vezes quem dá 10? 2 vezes que número da tabuada? Não é 2 vezes 5? Quer dizer que o termo que está faltando é o 5, que vai ficar elevado ao quadrado. Então, vem comigo, ó. Eu vou pensar que esse 10 vai ser 2 vezes 5. Posso pôr 2 vezes 5 vezes x ou 2 vezes x vezes 5? Por que eu vou mudar a ordem? Só para você ver que o primeiro termo é o x e o segundo termo vai ter que ser o 5. Pensando aqui embaixo, ó, no A e no B, ó. A e o B do lado de cá. Tá bom. Então, eu descobri que é o número 5, que foi lá 2 vezes 5, que deu 10. Então, é o número 5 que eu vou ter que somar aqui do lado, elevado ao quadrado. Porque, lembra, nas pontas tem que ser sempre elevado ao quadrado. Ah, então, arrumando, eu vou ter o x², que já tinha lá, o 10x, que já estava lá. Então, na verdade, eu percebi que era o 5 elevado ao quadrado, ou seja, 5 vezes 5, que dá 25. Ah, então agora formou um trinômio quadrado perfeito. E esse trinômio quadrado perfeito, ele pode ser reescrito como um quadrado da soma de dois termos. Por que soma? Porque o termo do meio é mais, onde o primeiro termo foi o x, que foi elevado ao quadrado, e o segundo termo foi o 5, que foi elevado ao quadrado, e que foi lá multiplicado lá no meio, ó, o x e o 5. Então, a gente encontrou x mais 5 elevado ao quadrado. Quadrado da soma de x com 5. Tudo bem? Tranquilo? Vamos fazer mais um exemplo? Só que em vez com sinal de mais, vamos pensar com sinal de menos? Será que acontece a mesma coisa quando é quadrado da diferença? Então, pode colocar para eles lá na tela. É a mesma ideia, tá bom? Só que agora a gente tem um termo lá negativo. Você fala, professora, se eu tô vendo esse sinal de menos aí, eu não sei mais fazer. Você sabe sim. A única coisa que vai mudar, que lá no final, a sua conta vai ser menos, tá bom? Então, com calma. A gente vai vir aqui, vai copiar o x², vai pôr o menos e vai pensar, eu tive que fazer 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo. Eu tô vendo que o primeiro termo foi o x, então é 2x. Só que lá em cima tá escrito 14. Bom, 14, 2 vezes quem vai dar 14? É 2 vezes 7. Ah, então quem tá faltando aqui é o 7. Para dar 2 vezes 7, 14. Ah, legal. Então, já percebi que o segundo termo é o 7. Então, eu vou ter que somar. Professora, mas não tinha que ser sinal de menos? Não, ó, no produto notável, o único sinal de menos é no meio. Lá na ponta é sempre positivo, tá? Os sinais são intercalados. Então, eu vou somar o termo 7 elevado ao quadrado. Ah, não mudou nada, então, por enquanto? Não. Então, vou lá, vou arrumar, ó. x² menos 2 vezes x vezes 7 vai dar 14x, que a gente já tinha lá. Então, quem eu estou somando, na verdade, é o 7 elevado ao quadrado. 7 elevado ao quadrado, 7 vezes 7. Quanto que é 7 vezes 7? 49. Tá, professora. E aí fica como mesmo? Ah, vai ficar elevado ao quadrado aqui. Aqui no meio vai ter um sinal de menos. Ah, porque lá no termo do meio é menos. Ah, é isso que mudou. O primeiro termo é o x. Lembra, o termo foi o x, que a gente descobriu que era elevado ao quadrado. E o segundo termo era o 7, que ficou 7 elevado ao quadrado. Então, eu completei lá o meu binômio com o termo mais 49 para chegar em x menos 7 elevado ao quadrado. Tudo bem? Vamos fazer um para treinar? Então, vou colocar aqui para vocês. Pode mostrar para eles a resolução. Isso. Agora é com vocês. Tá. A gente tem pouco tempo de aula, mas se você for pensar, ele é muito parecido com o que vocês acabaram de fazer, só que agora é com sinal de menos. Professora Inês, eu acho que dá para dar pouco tempo, principalmente que a nossa aula está acabando. Com certeza, professora Roberta. O aluno esperto já viu, né? Então, pessoal, manda lá para nós a resposta no chat. Já mandaram, inclusive, e a gente volta em um minutinho.
Roberta, x menos 5 ao quadrado. Então, vai um abraço aí pro Raul, aluno do professor Tiago lá de Osasco, pro Vitor, aluno da professora Indiara, pro Gabriel, aluno da professora Vanilza, Ana Luísa, aluna da professora Alessandra, e pros alunos do professor Josimar, Kevin, Felipe, Daniel, Lucas, Heitor, Ana Luísa e etc. Que é muita gente. Tá acabando a aula, professora Roberta. Eu preciso corrigir, vamos lá. Então, ó, tem que pensar nesse 10x. 10x, 2 vezes quem? 2 vezes 5. Então, na verdade, a gente tem 2 vezes o x vezes o 5. Ah, então o termo que eu vou somar é o 5 elevado ao quadrado, ou seja, 25. Isso mesmo, então a gente vai ter que somar 25. E o produto notável que a gente encontrou é o x no primeiro termo, o 5 no segundo e o sinal de menos. Então tá aqui a resolução. Espero que você tenha gostado dessa aula de hoje. Lembrando que a gente fez isso porque para chegar em equação para resolver, eu vou usar essa parte, tá bom? Não esqueçam de fazer a tarefa referente a essa aula, que ela é inédita e vai até o dia 8 de outubro, mas faz logo, não enrola não. Certo, professora Inês? Isso mesmo. Além disso, pessoal, vai aparecer para você aí o QR Code e o link. Então, entre lá, avalie a nossa aula e diga o que nós precisamos fazer aqui no Centro de Mídias para que você, aluno, goste de matemática cada vez mais e aprenda matemática. E a gente se vê numa próxima oportunidade, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.